Silmar César Miller, no primeiro segmento do nosso programa, sempre hoje aqui no nosso estúdio. Bom dia, Silmar. Muito prazer, Otávio. Prazer em recebê-lo aqui com a gente nessa sexta-feira. Prazer é meu, uma satisfação, uma honra estar participando ao vivo aqui. Acho pela primeira vez, né, também. Eu acho que desde que nós mudamos para cá, já tem o quê? Mais um ano e meio já. Eu acho que é a primeira vez que você veio ao vivo. É sempre. A casa está sempre aberta aqui, viu? Okay. Porta é aberta para você. Viro com mais frequência aqui no programa, que me dá muito mais prazer do que ficar em casa, né? Eu, particularmente, gosto mais das entrevistas ao vivo. Sem dúvida. Eu acho que ganha mais, enriquece da pandemia, né? A gente acabou se acostumando. Mas está na hora de voltar. Eu não me acostumei, não. Voltou mais cedo, né? Eu voltei bem mais cedo. Vem cá, como é que caminham as commodities agrícolas hoje? Está vindo predominância de altas nesta sexta-feira. É véspera não só de fim de semana, mas também de feriadão nos Estados Unidos também. Segunda-feira é Memorial Day, aquele feriado tradicional americano. Os americanos reverenciam seus mortos em guerras, né? Então, feriado importante. E normalmente, quando eles têm uma tradição lá de emendar com os fins de semana, ao contrário de nós aqui no Brasil, né? A gente emenda aqui com um dia útil, né? Lá não, eles trazem o feriado sempre uma segunda-feira, né? Para não ter buracos no meio do feriado. Então, isso eu acho que é uma estratégia inteligente em termos de feriado. Não, mas então, aqui a gente tem outra estratégia. A gente põe no meio da semana que é para emendar mais um dia. Exatamente. Exatamente o oposto. Mas o mercado até que está se comportando de uma forma surpreendente, subindo a maior parte das commodities nesta sexta-feira, também, que não é muito comum em véspera de feriadão. Em véspera de feriadão, o pessoal procura não assumir muito risco, né, nos mercados de commodities, que são mercados arriscados por definição, mas hoje está sendo diferente. O mercado está buscando uma recuperação depois de tombos ao decorrer dos últimos dias. Então, estou vendo aqui soja, por exemplo, os grãos todos, praticamente todos eles, subindo na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Soja, agora há pouco, está subindo 0,9%, milho 1 ponto percentual, trigo 1,5%, uma boa recuperação. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo em torno de 0,8%, café arábica também, mais 0,4%. Açúcar também se recupera do tombo de ontem, onde houve uma queda forte, 2,3%. Agora, o açúcar bruto negociado em Nova York com alta de 0,9%. Suco laranja também sobe, é um mercado que segue aquecido por escassez de oferta. O Brasil está em plena entre-safra, é praticamente o único exportador mundial nesse momento. Cacau também sobe 0,2%. Boi gordo está vindo, tem jeito, caiu bastante ontem e continua caindo hoje, 0,1%. Isso no mercado futuro e também no mercado físico. Tem quedas hoje também, especialmente no Mato Grosso, o mercado ainda bastante complicado do boi gordo. Petróleo lá fora subindo de novo, 1 ponto percentual. Mercado financeiro, dólar subiu ontem e hoje está dando uma descontada, queda de 0,4% nesse momento. R$ 5,01 é a cotação da moeda americana. E o mercado de ações com alta, 1,3% de valorização em relação ao fechamento de ontem no nosso índice Bovespa, Tavinho. Ok, uma sexta-feira típica aí do mercado financeiro. Vamos falar um pouquinho aí, nós comentamos inclusive ontem, eu falei da questão do preço do etanol, nós estamos aí na safra, e hoje temos a informação de que as usinas do Centro-Sul aumentaram a produção de açúcar e etanol em maio. Nós tínhamos comentado isso ontem, que as usinas estavam produzindo mais açúcar e menos etanol em função do preço do açúcar, que está muito bom. Exatamente. O açúcar continua com um preço bastante favorável, então está havendo uma mudança do mix de moagem de cana-de-açúcar, mais para açúcar do que para etanol, né? O açúcar realmente está bem mais favorável em termos de rentabilidade. E, bom, a novidade aqui, os dados divulgados pela Única ontem, mostra que agora a moagem de cana ganhando uma certa atração mais forte. Começou devagar a colheita esse ano por conta de chuvas. Devia ter começado com mais força já no mês de abril, nós estamos já no final de maio, mas finalmente agora na última quinzena a gente viu aqui um aumento forte da colheita de cana e, consequentemente, também da moagem pelas usinas. Então, deu um salto bastante forte, crescimento expressivo em relação à mesma quinzena, quando compara com o ano passado, por exemplo, propriamente com a última quinzena de abril. E a tendência agora é continuar assim também. Tem muita cana para ser colhida, a safra é maior esse ano, o preço está bom. O açúcar está bombando no mercado internacional, tem uma pequena queda hoje, mas a tendência é de manutenção de preços elevados. Então, as indústrias estão animadas, a tendência de boa rentabilidade para o setor canavieiro esse ano, embora o etanol não tenha acompanhado o mesmo ritmo de valorização
do açúcar, a tendência do açúcar é muito boa e vai continuar assim, porque tem quebra de safra em outros países também, como é o caso da Índia e também da Tailândia, que são concorrentes nossos, são grandes produtores e exportadores de açúcar. E você falou outro dia até da produção de açúcar de beterraba na Europa também. Também está com problemas, a China também colhendo menos esse ano, ela não é uma exportadora, mas é importadora, na verdade está demandando potencialmente mais açúcar em termos de importações. Então tudo conspira favoravelmente para o Brasil esse ano e a tendência é de boa rentabilidade. É um setor que está com safra boa e preço bom, ao contrário de outros produtos, né, também. Que a gente está vendo uma situação inversa, que é o caso soja e milho com boa produção, mas com preço lá embaixo. Preço lá embaixo. Vem cá, e a Ferrogrão voltou à pauta aqui agora, o Supremo marcou julgamento para quarta-feira da semana que vem, da ação que trata da construção da Ferrogrão. Diga-se de passagem, nós já comentamos várias vezes isso aqui, na verdade, é julgamento que é desnecessário, é perda de tempo, porque a interdição da Ferrogrão, vamos chamar assim, foi de uma burrice que não tem tamanho, né, por conta de um deputado do PSOL, se eu não me engano, que entrou com uma ação lá, e um ministro do Supremo deu como ganha. Foi o Alexandre que deu como ganha? Alexandre de Moraes que deu como ganha, porque falou que a Ferrogrão ia interferir lá na questão do meio ambiente do Centro-Oeste, mas já tem a estrada. A Ferrogrão corre do lado da estrada. Exatamente. A Ferrogrão sai um carregamento aqui de vários vagões de trem, centenas, né, às vezes, e vai parar lá na outra ponta. É diferente da estrada, que tem posto de gasolina, cria vilarejo, etc. e tal. Por que o Brasil é tão atrasado nessas coisas, né? E como é que a decisão de um ministro, pedida por um deputado, pode ter um peso desse tamanho e um prejuízo enorme? Prejuízo que nem falamos aqui, né? Prejuízo enorme também. E o pior é que, primeiro, a decisão em si, né? É a questão parece de uma aldeia indígena lá que tem perto do traçado lá, e já havia realmente uma solução para isso, que era contornar, embora custasse muito mais cara a obra, né? Mas o pior que isso, Tavinho, é a paralisação por 2 anos. Ou seja, houve essa decisão monocrática de um ministro lá e fica tudo parado 2 anos, uma obra que já devia estar quase pronta. E que é fundamental. E que é fundamental porque o que está acontecendo com o Brasil hoje em dia? A produção de grãos continua crescendo no sentido norte. É lá que a coisa está acontecendo, que é onde tem espaço para crescer. No norte do Mato Grosso, por exemplo, incorporação de áreas degradadas de pecuária, então é um crescimento constante todos os anos da produção de grãos. Então essa produção tanto de soja quanto de milho precisa sair pelo norte. Não faz sentido andar 2, 3 mil quilômetros para baixo para sair pelo porto congestionado de Santos. Sim. Não faz mais sentido. Então o porto já existe, tem abertura de novos terminais já no Pará, por exemplo, tem no Maranhão. Falta é chegar lá, né, de forma econômica. E a forma mais econômica é ferrovia e não rodovia, que aliás está super congestionada, uma rodovia de uma via só, não tem duplicação. Quando chove muito sempre tem problemas. Então é uma obra fundamental, a Ferrogrão, que está parada todo esse tempo. 2 e agora anos já. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E não se sabe qual a decisão que vai sair agora nessa nova rodada aqui, né? E depois tem todo o tempo para a construção da obra, né? É uma obra que demora 4, 5 anos para ser construída. São 900 quilômetros. Então, é uma burrice fenomenal isso aí, que atrasa todo o desenvolvimento do setor, que hoje é o sustentáculo da nossa economia, né? Também. Tomara que o Supremo tome uma decisão inteligente, razoável, né? Clara. É o que se espera, né? É o que se espera na próxima quarta-feira. Escuta, falando nisso aí, continua repercutindo aí a aprovação do arcabouço e o facão que andou lá para cima do lado da Marina Silva, do Ministério dos Povos Indígenas e etc. e tal. O Josias está falando hoje, inclusive, na sua coluna no UOL, que, na verdade, a Marina não saiu perdendo e o grande perdedor é o Lula, que tiraram tudo dele, porque ele fica com os olhos voltados para a guerra na Ucrânia, para a privatização da Eletrobras e outras coisas, e não está de olho no Brasil. Então, o Josias até faz hoje, estou citando aqui a fonte, uma análise dizendo que o Lira, né, fez o que o Ricardo Salles falou em off, né, que vazou e pegou muito mal, né, que é aquela coisa de agora é a hora de passar a boiada. Então diz que o Lira passou a boiada, o Josias está falando. E olha que o Josias, né, e ele está falando, diz que o Lira passou a boiada e a boiada passou mesmo por cima e o Lula não deu um pio.
presidente. É mais ou menos isso, está vindo. Está havendo reunião agora, nesse momento, ia começar agora às 11 horas. É porque tentar compensar alguma coisa? Exatamente. Então, a reunião do Lula com as ministras que foram aí mais ou menos cortadas em A termos Marina dos seus... e a... Marina e a A dos povos indígenas. dos povos A indígenas. Sônia. Tá. Duas perderam, mas principalmente a Marina, acho que Sim. perdeu mais aí, em termos de estrutura de poder. Né? E a grande questão é se a Marina se convence de que pode continuar assim no governo ou se sai, porque realmente ficou bastante incomodada com esses cortes. Não foi culpa do Lula, foi no Congresso. Não, e todo só que não aquele- tem mais tempo de negociar qualquer mudança agora. Não, e né? todo aquele primeiro programa no primeiro mês em relação a isso, e programas que foram anunciados e questões de campanha em relação a essa pauta aí, cai por água abaixo, praticamente vai a zero. Exatamente. E outra é o seguinte, em termos de reflexos internacionais, ficou ruim, né? Sim. A Marina é uma especialista dessas negociações novas com relação ao meio ambiente, né? E agora realmente não sabe nem se ela fica no governo. Então é uma situação bastante complicada. E não existe muito tempo para negociar com o Congresso. Até porque se não passar essa medida provisória, tem mais uma semana só, ela cai e voltamos à estrutura de ministério do governo Anterior. Bolsonaro. Exatamente. E o José escreve ainda hoje que, na verdade, o problema é com a governabilidade do país, porque o Centrão não elegeu o Lula e o PT entrou, o Lula ganhou por uma minoria, o Lula, né? Então, quer dizer, vai ser difícil aí fazer a política. E o Lula disse hoje que agora sim a coisa vai andar, porque agora é com ele, terminando a fase das viagens lá. Só que nós estamos no fim do mês de maio já, né, Tavinho? Estamos quase já terminando o primeiro semestre e não aconteceu nada ainda. Eu brinquei com você uma vez aqui, já com várias pessoas, tem aquele famoso estudo que diz que a gente paga imposto até que dia? Tudo que você ganha até 31 de maio para pagar imposto. O primeiro real que fica no seu bolso entra depois da meia-noite do 1º de junho. Então... Nem começamos ainda a ganhar dinheiro, né, Tavinho? Então nem começamos a ganhar dinheiro. Pagando. Mas agora acho que a Ferrogrão vai, então. Não sei, Tavinho. Nós temos um ponto de interrogação que vai aparecer algum outro ministro lá impondo algum obstáculo. É impressionante como se barra progresso aqui nesse país, né? Impressionante. E tem uma outra questão aí também que envolve diretamente a economia, que é a isenção de impostos aí aos carros, né? As montadoras para baratear, para fazer carro popular de 60 mil, né? Vai me lembrar aquele nosso presidente que ressuscitou o Fusca, né? Itamar Franco. Itamar Franco, né? É mais ou menos parecido, né? Tentar criar um carro capado, assim. Pelado. Pelado. Como a gente dizia, era pelado, né? Que não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Roda, direção... Mesmo assim não vai ser muito fácil, não. Não vai. Sabe por que não vai? Porque as exigências de segurança hoje são muito grandes e muito maiores. Determinados equipamentos você tem que embutir na tecnologia de montagem do carro, porque senão o carro não é nem aprovado por questões de segurança. Então, é o custo que tem. E olha que as indústrias automobilísticas fazem milagre. O problema é a taxação, são os impostos. Né? 60 mil reais você compra um bom carro nos Estados Unidos. Né? 60 mil reais você compra um carro que custa 120, 130 no Brasil. No Chile, por exemplo, que as nossas montadoras mandam para lá. Então... E o desafio vai ser grande também, porque tem que reduzir o imposto, fica menor a arrecadação. Né? Já não está arrecadando nada. Exatamente. E mesmo assim, pelos carros que têm sido feitos, aí dificilmente vai baixar o preço do carro abaixo de 50 mil reais, por exemplo. Está mais para 60 do que para 50. Que é caro ainda, isso não pode chamar de popular, né? Vai tirar o airbag? Não pode. Vai tirar o freio disso? Não pode. Vai tirar o... Não pode. Esse é o problema, né? E exatamente grande parte do custo do carro, além do imposto, né? É a parte eletrônica, né? Justamente por exigência de segurança. De segurança, questão de segurança. O carro mais simples que você tiver já tem embarcado nele uma tecnologia de eletrônica que não dá para tirar. Não dá para tirar. Bom, de qualquer forma, eu já estava no carro ontem, indo para casa, já ouvi um anúncio de uma grande montadora aí. Atenção, se você... Porque estão todas lesadas aí, um carro encalhado. Se você pretende trocar de carro agora, não troque, aguarde. Aguarde que nós chegaremos com uma super promoção para você. Não sei o que vem, mas mexeu com o mercado. Algumas indústrias estão um pouco assustadas, até com a possibilidade de uma parada geral de compras. O pessoal vai ficar esperando o tal de carro mais barato, aí não compra nada. Piora a situação no curto prazo ainda. Tá bom, Silmar. Bom final de semana. Eu não resolvi qual é o cardápio do final de semana ainda.
Tem tempo ainda. Tem tempo. Tá bom? Foi bom recebê-lo aqui. Venha mais vezes. Obrigado, Tavinho. Foi muito bom. Tá bom, venho. Vou tentar vir mais vezes aí. Tá bom. O esforço não vai faltar. Ao vivo a conversa é sempre outra. É diferente. Tchau, Silmar. Bom final de semana. Tchau, obrigado. Até segunda. Rápido intervalo e já voltamos com o nosso dia a dia rural do Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Até já.